quantificando sobre o quê? Sobre propriedades. Ele tem todas as qualidades de um líder. Ou então, ele tem um defeito que você não tem. Eu estou quantificando, existe um defeito, existe uma qualidade que fulano tem e que você não tem. Eu estou quantificando sobre qualidades, sobre propriedades. Tá? Isso é o que se chama, na lógica, de quantificação de segunda ordem. Então, Frege introduziu os dois quantificadores, quantificador de primeira ordem e quantificador de segunda ordem também na sua linguagem lógica. Então, ele abriu a possibilidade de representar juízos analíticos muito mais sofisticados que aqueles que Kant estava pensando. Tá? Todo analfabeto não sabe ler, coisas assim. Né? Aqueles são juízos triviais. Então, Frege tem a possibilidade de representar juízos analíticos que não são nada triviais. E para Frege, a aritmética tem essa natureza. São juízos analíticos que não são triviais. Quer dizer, você precisa fazer uma análise, só que uma análise muito mais sofisticada. Aqui, Frege tem uma inspiração na visão de Leibniz, tá? Do grande filósofo Leibniz. Leibniz, assim como Frege, também achava que a aritmética, né, aliás, a matemática como um todo, é, na verdade, lógica. A propósito, puxa uma nota de pé de página, Leibniz achava que tudo é lógica, todo conhecimento é lógica, tá? Porque todas as verdades para Leibniz são verdades analíticas, tá? Tudo que nós podemos afirmar, o céu é azul, bom, já está na essência do céu, Deus criou o céu, já tendo como essência ser azul. A bromélia é criadouro de mosquito, para Leibniz, Deus criou a ideia de bromélia já contendo uma determinação que seria criador de mosquitos. Tá? Então, para Leibniz, tudo é analítico, na verdade. Tá? Mas Hume é outro filósofo que inspira Frege também. Tá? Outro filósofo que tem essa visão de que a aritmética, a matemática de maneira geral, é uma prima irmã indistinguível da lógica. Só que tanto Leibniz como Hume, eles não eram, digamos assim, Leibniz era um grande matemático também, foi um dos criadores do cálculo, mas ele não se preocupou em, digamos assim, viabilizar tecnicamente essa noção. Tá? Ele propôs uma certa visão a respeito da aritmética, propôs uma certa visão a respeito da matemática, mas ele não foi, como Frege, ir lá e elaborar e trabalhar os detalhes. Tá? E é exatamente o que Frege vai fazer. Frege defende, então, esse rótulo aqui, o chamado logicismo. Né? Frege é um filósofo logicista. Logicismo significa a tese de que a aritmética é uma forma mais desenvolvida da lógica. A aritmética é uma parte da lógica. A aritmética é redutível à lógica, né? Que vai exatamente contra o que Kant dizia. Então, para Frege, a impressão de que a aritmética é sintética, que ela não é lógica, vem da falta de clareza, em primeiro lugar, com relação ao conceito de número natural. Né? Então, a obra filosófica principal de Frege, que eu vou comentar daqui a pouquinho, foi um livro, a obra filosófica mais conhecida dele é um livro de 1884, chamado Os Fundamentos da Aritmética, né, em alemão, Die Grundlagen der Arithmetik. E é curioso, ele começa o livro dizendo o seguinte: embora todos os matemáticos falem sobre número natural, se isso seja o arroz com feijão dos matemáticos, né, ninguém sabe direito o que é um número natural. Então ele passa em exame, assim, as várias opiniões de filósofos e matemáticos sobre números naturais. Primeiro que ninguém se entende, cada um tem uma visão diferente, e ele vai tentar mostrar nesse livro que estão todas erradas. São todas erradas, porque todas elas têm consequências implausíveis. Então, existe uma falta de clareza com relação ao conceito de número natural, tá certo? E, segundo lugar, falta de clareza com relação à noção de inferência lógica. E se e como, né, a partir da inferência lógica, pode ser gerada a noção de sequência. Tá? Na vez passada, eu comentei um pouquinho que no Begriffsschrift, que é a primeira obra de Frege, ele tenta gerar a noção de sequência apenas através de quantificadores. Né? Então, de acordo com Frege, o sentimento antilogicista de Kant vem no fundo, e de Kant e de toda a galera que acompanhava Kant, né, que era a enorme maioria dos matemáticos e dos filósofos na Alemanha naquela época, vem, na verdade, da falta de clareza. Falta de clareza, tá? Na névoa, tá? Na névoa conceitual na qual eles viviam. Esse é o livro, então, que Frege lançou em 1884. Quer dizer, na vez passada eu falei sobre a Begriffsschrift, que foi o livrinho que Frege lançou em 1879,
tá certo? Que foi a primeira obra dele, a primeira, digamos assim, a contribuição para a lógica. Agora, este aqui, Die Grundlagen der Arithmetik, Os Fundamentos da Aritmética, tá? Esse é um livro exclusivamente filosófico. Ele vai simplesmente analisar as várias concepções que existem sobre números naturais e sobre a aritmética, né? Tanto de matemáticos quanto de filósofos, basicamente da época dele, tá? E mostrar, e esculhambar com todo mundo. Mostrar que está todo mundo perdido, trabalhando com conceitos completamente obscuros de número. Tem gente confundindo número com numeral, por incrível que pareça, mesmo matemáticos na época de Frege confundiam número com numeral. Ou, na verdade, achavam que os números são apenas sinais, são apenas os numerais, tá certo? Isso é uma visão meio infantil. Você pergunta para uma criança, me mostra o número 2, então ela desenha o numeral 2. Tá? Aquilo não é o número 2, aquilo é o numeral, aquilo é o sinal. Tá? Então, nessa obra, Frege vai... É essa obra que eu vou comentar com vocês um pouquinho hoje, né? Os Fundamentos da Aritmética. E nessa obra posterior, Grundgesetze der Arithmetik, As Leis Básicas da Aritmética, que isso aqui já é de 1893, o primeiro volume, o segundo volume de 1903, tá certo? Quer dizer, 10 anos depois, ele aplica, então, a linguagem formal às ideias filosóficas desse livro aqui. Isso aqui é um livro, um texto essencialmente filosófico, quase não ocorre símbolos matemáticos nem lógicos nenhum aqui, e esse aqui é um livro onde tem uma, digamos assim, uma formulação estritamente técnica daquelas ideias filosóficas que ele desenvolveu 10 anos antes. Tá? Então, esta daqui é a culminação, este aqui é a culminação tanto do lado conceitual quanto do lado técnico-lógico de Frege. Tá? E é esse livro aqui que Bertrand Russell estudou e descobriu uma contradição, chamado paradoxo de Russell. Tá? Este livro aqui introduz uma novidade, que é o chamado axioma 5. Um dos axiomas que Frege está usando é o chamado axioma 5, que eu vou comentar mais adiante, né? Que diz, basicamente, antecipando, a extensão do conceito F, a extensão do conceito F é idêntica à extensão do conceito G, se e somente se, para qualquer objeto, ele é F, se e somente se ele for G. Uma coisa tão natural, tão óbvia, tão clara, parece tão verdadeiro que Frege achou que isso aqui fosse uma lei da lógica, uma lei fundamental da lógica. Não só Frege, como todo mundo na época de Frege. Tá? Outros grandes filósofos, outros grandes matemáticos, Dedekind, etc, etc. Na verdade, todo mundo pensava isso. Tá? Isso aqui é um postulado, um fundamento daquilo que hoje nós chamamos da concepção ingênua de conjuntos. Então, o paradoxo de Russell deu um grande chacoalhão, não só em Frege, como em todo mundo. Mas Frege teve a honestidade de dizer, este livro meu aqui é um livro do qual se deriva uma contradição, portanto, ele é contraditório, portanto, tudo que eu fiz até hoje na minha vida não vale nada, tá? Porque a minha obra máxima, o meu esforço intelectual máximo, chegou num sistema que é um sistema contraditório. Né? Frege teve a honestidade de reconhecer isso no pós-fácil do livro, de 1903, ele acusa o recebimento da carta de Russell, tá certo? Ele explica o que o Russell descobriu, ele pagando a publicação do livro dele, ele pagando, ele não tinha financiamento de CNPq, não tinha agência por trás dele, ele pagava a publicação do livro dele, ele pagou a publicação do livro dele com um pós-fácil em 1903, explicando que todo o livro que ele escreveu, esse livro aqui, continha uma contradição descoberta por Bertrand Russell e que ele não sabia como resolver, né? Mas ele se sentia no dever, na obrigação de alertar as pessoas que o livro dele era contraditório. Veja, é um exemplo singular na história da filosofia de honestidade intelectual, tá certo? Mas, novamente, vamos passar aqui eu vou fazer com vocês, eu vou fazer um grande resumo, então, desse livro aqui, Os Fundamentos da Aritmética, de 1884, que é, digamos assim, a tentativa de Frege de ter clareza com relação ao conceito de número, com vistas a chegar a uma definição de número e com vistas a chegar a ter clareza a respeito da natureza, então,
da aritmética. Então, o primeiro passo é ter clareza com relação à ontologia. O que são, afinal de contas, números? O que são os números? Tá? Como eu disse para vocês, umas 50 páginas desse livro, Frege fica expondo a opinião de outros filósofos ou de outros matemáticos e esculhambando com todas elas. Falando, olha só, esse cara aqui, olha o que ele está dizendo. Né? Esse aqui está dizendo que números são agregados de coisas. Tá? Vocês vão ver daqui a pouquinho que um grande filósofo da época pensava assim, que era John Stuart Mill. Tá certo? Aí esse outro aqui está dizendo que números nada mais são do que numerais. Tá? Mas as pessoas não têm, está todo mundo errado, está uma grande confusão. Certo? Primeira coisa que a gente tem que entender é se a aritmética é a ciência dos números cardinais ou dos números ordinais. Qual é a entidade fundamental para a aritmética? Tá certo? Números cardinais é aqueles que dizem respeito à quantidade, respondem à questão quantos. Tá? E números ordinais dizem respeito à ordem, como o nome diz, quer dizer, a posição dentro de uma sequência. Qual é o número do qual a aritmética está falando? Tá? Frege defende ou pensa que o essencial, a ideia essencial para a aritmética é que nós estamos trabalhando, em primeiro lugar, com números cardinais. E para ele acha que números respondem essencialmente, primariamente, à pergunta quantos. E apenas derivativamente, ou secundariamente, respondem à pergunta de em que posição na sequência. Tá? Então, ele tem uma certa argumentação. Ele pensa de maneira diferente, por exemplo, de Dedekind. Dedekind tem uma fundamentação da aritmética também, mais ou menos na mesma época de Frege, né? Uma grande obra de Dedekind chamada, em alemão, Was sind und was sollen die Zahlen? Né? O que são e o que devem ser os números. Tá certo? Dedekind está tentando fazer uma coisa parecida com Frege, sem, digamos assim, o fôlego filosófico que Frege está imprimindo. Mas Dedekind está tentando fazer uma coisa parecida, só que para Dedekind está definindo os números, está entendendo os números como sendo primariamente ordinais e não cardinais. Para Dedekind, o importante, o que um número representa, é uma posição numa cadeia, uma posição numa estrutura ordenada. Né? Para Frege, não. Frege, isso é um papel secundário do número. O número, em primeiro lugar, o que ele tem que fazer é responder à noção de quantidade. É isso que o número faz primariamente. Nós podemos falar mais sobre isso em alguma outra ocasião, né? Mas Frege tem argumentos para isso. Tá certo? Segundo lugar, segunda questão que nós temos que decidir. Que tipo de entidade são os números? Tá? Nós já entendemos que números são cardinais, eles são primariamente cardinais, mas que tipo de entidade eles são? E para Frege, assim como para filosofia clássica, tem basicamente dois tipos de entidades no mundo, o universo todo. Existem os objetos, do ponto de vista lógico, né? Pessoas são objetos, objetos físicos são objetos, cidades são objetos, e existem os conceitos, ou os universais, que são propriedades. Que tipo de coisa são os números? Tá certo? Resposta categórica de Frege é que os números são objetos e não propriedades. Olha só, já é uma outra tese bastante polêmica, tá certo? Tem gente que acha que números são propriedades, tá certo? Então você... uma casa com 7 cômodos, então o 7 é uma propriedade daquela casa. Tá? As 3 Marias, um conjunto de 3 estrelas, a propriedade 3 se aplica. Tem gente que pensa assim. Frege não pensa assim. Para Frege, números não são propriedades, e sim objetos. Aqui vale a pena a gente parar um pouquinho. Por quê? Por que ele pensa isso? Uma boa parte dos fundamentos da aritmética do livro, ele está defendendo essa tese. Números são objetos e não propriedades. Mas a argumentação, a visão dele está centrada em 2 evidências muito fortes da linguagem matemática, da linguagem da aritmética, linguagem elementar da aritmética. Em primeiro lugar, os números ocorrem flanqueando o símbolo da identidade. Olha, flanqueando quer dizer, ocorre de um lado ou do outro do símbolo da identidade. Tá certo? Olha aqui. Desse lado aqui existe a descrição de um número ou de uma operação realizada sobre números, e desse lado aqui um número. Mas a identidade
Do ponto de vista metafísico, a identidade é uma relação entre objetos, ela não é uma relação entre universais, tá? A identidade é uma relação ou um universal que se aplica a objetos e não a outros universais. Então, esse é um sinal de que números são objetos e não universais. Mas aqui a outra evidência forte, vem também da linguagem matemática, é que nós colocamos o artigo definido na frente do número, o número 2. Como dizemos, por exemplo, o Papa, ou a capital do Brasil. E a presença do artigo definido indica, de acordo com Frege, que estamos tratando de um objeto, tá certo? Porque se não fosse objeto, faria sentido colocar um artigo indefinido na frente. Por exemplo, faria sentido dizer um número 2. Mas quando eu digo um número 2, soa absurdo, não soa? Um número 2. Porque parece, quer dizer, tem um só tem um número 2. Né? Nós poderíamos dizer um número 2 como nós dizemos um jogador de futebol. Jogador de futebol é um conceito, isso sim. Jogador de futebol é um conceito e faz sentido colocar o artigo indefinido na frente. Tá? Mas a presença do artigo definido, para Frege, é uma marca inequívoca de que se trata do nome de um objeto, portanto, de um objeto particular. Então, não pode ser um conceito. Tá? Esses são, digamos assim, esse é o estilo de Frege também. Tem hora que ele busca apoio na forma como a linguagem matemática está estruturada, certo? Ele é um grande inovador nesse aspecto. Várias teses metafísicas que Frege tem, ele puxa ou ele busca evidência na forma como a linguagem matemática está estruturada. Então, a linguagem sendo mais ou menos uma espécie de guia para a clareza metafísica, tá certo? Vamos continuar, mais clareza. Tá? Terceira questão que a gente tem que decidir é o seguinte: se os números são entidades psicológicas, quer dizer, representações mentais, ou se elas são entidades objetivas, entendendo aqui por objetivo, não ser psicológico. Tá? Quer dizer, que existe um para todo mundo. Porque se fossem entidades psicológicas, cada um teria o seu. Porque, estritamente falando, cada um tem a sua representação mental. Eu tenho a minha representação mental do número 3, o Acelino tem a representação dele, a minha filha tem a dela, cada um tem a sua representação mental psicológica do número 3. Tá? Então, a representação mental não pode ser o número 3, porque senão cada um teria sua própria aritmética privada, tá certo? E, novamente, então, Frege responde categoricamente que os números não são entidades psicológicas, eles são entidades objetivas. Isso pode parecer trivial e pode parecer absolutamente claro para todo mundo hoje, mas não era assim na época dele. Eu fiz uma pesquisa uma vez, peguei as revistas filosóficas da Alemanha no final do século XIX. Mais da metade dos títulos eram títulos de psicologia. Tá? Então, o estudo filosófico dos números, na época, era o estudo das representações psicológicas de números. Certo? Havia uma forte tendência psicologista na época de Frege. Então, um dos grandes cavalos de batalha de Frege é contra o psicologismo, era contra a tendência psicologista. Então, a lógica, por exemplo, era, na época, muita gente tratava a lógica como uma espécie de psicologia de como as pessoas pensam, fazendo experimentos mesmo, como as pessoas pensam. Números também, tá? Ali, a noção filosófica de número, as pessoas buscavam isso nas representações psicológicas, né? Então, havia essa tendência forte na época de Frege ao psicologismo, tá? Hoje em dia, não, mas na época de Frege, sim. Então, uma boa parte dos fundamentos da aritmética, ele passa lutando contra essa concepção psicológica ou subjetiva de números, tá? Ele diz, olha, não pode. Se fosse assim, cada um teria a sua aritmética. Eu poderia falar do meu número 1, você falaria do seu número 1, o número 1 do meu vizinho, cada um teria o seu, tá certo? Mas isso é absurdo. Tá? A mesma coisa que dizer que cada um tem o seu teorema de Pitágoras. Tá? É absurdo. Tá? Então, números são entidades objetivas e não psicológicas. Mais clareza contra o chamado empirismo. Números são entidades abstratas ou agregados empíricos? Quer dizer, se eu tiver 4 pedrinhas na minha frente, o número 4 está na minha frente,
um monte de pedrinhas, um monte de biscoitos, um monte de folhas de árvores, o número está ali, está na árvore, está nas folhas. Frege diz, não, os números são entidades abstratas, eles não são agregados. E isso ele está indo contra John Stuart Mill. Olha aqui, ó, olha o John Stuart Mill aqui. Um grande filósofo, John Stuart Mill, muito mais famoso, muito mais prestigioso que Frege, na época de Frege, era um filósofo inglês. Ele era muito influente, não apenas na lógica e na epistemologia, mas também na ciência moral. Ele é muito conhecido pelo pensamento moral, John Stuart Mill. Aí tinha muita influência política também na Inglaterra. Então, digamos assim, o Frege era o Davi lutando contra um Golias, né? E John Stuart Mill tinha exatamente essa ideia de que os números são agregados, são coisas empíricas, tá certo? E a matemática é uma espécie de ciência indutiva, assim como a geologia é, tá? Geologia faz escavações e descobre algo sobre aqueles locais, né? E aí generaliza, fala, não, essa região tem tal e tal comportamento, etc, etc. Então, se a matemática, se os números, agora Frege, se os números fossem agregados empíricos, a matemática, a aritmética, seria algo parecido com a geologia, né? Estaria fazendo investigação sobre agregados, tá? E as conclusões da aritmética estariam restritas a esses agregados, tá? Estariam restritas aos agregados conhecidos. Mas a gente não teria condições de falar de números infinitos, por exemplo, porque não existem agregados infinitos, tá certo? Então, Frege esculhamba com a visão de John Stuart Mill, quer dizer, mas os números têm que ser, então, entidades abstratas e não entidades concretas, não entidades empíricas, né? Mais clareza contra o chamado formalismo, tá certo? O formalismo, na época de Frege, era conhecido como a ideia de que os números são apenas símbolos e a aritmética é uma ciência meramente formal, ou seja, apenas de transformação de símbolos em símbolos segundo regras gramaticais. Então, nós temos o símbolo 1, nós temos o símbolo mais, nós temos o símbolo 1 e uma regra de transformar esses símbolos é que você pode colocar 1 mais 1 e transformar no símbolo 2. Mas a aritmética nada mais é do que uma espécie de tapeçaria, tá? Quer dizer, uma espécie de estudo dos desenhos que você pode produzir a partir de certas regras de transformação de símbolos em símbolos. Quem defendia isso na época de Frege era um filósofo, colega de Frege na Universidade de Iena, chamado Tomé. Eu não achei nenhuma gravura de Tomé, então eu coloquei aqui o São Tomé para fazer uma piadinha com vocês, tá? Isso aqui é São Tomé olhando a mão de Cristo. Eu não consegui achar uma figura de Tomé, tá? Mas ele era, digamos assim, o paradigma de um filósofo formalista na época de Frege. E ele também é esculhambado por Frege nos fundamentos da aritmética, né? Frege diz, não pode ser isso. A aritmética não pode ser só isso. Ela não pode ser um estudo dos desenhos de numerais, como um símbolo se transforma em outro, tá? Então não teria nada de essencial, digamos assim, ao número 2, a não ser um símbolo curvo, né? Ou então 2 tracinhos, não teria nada de essencial. Porque isso não pode ser assim, porque isso não explicaria a aplicabilidade da aritmética ao mundo. A aritmética, uma das características dela, é que ela é universalmente aplicável ao mundo empírico, não só ao mundo empírico, mas ao mundo abstrato, tá? Se a aritmética fosse apenas uma tapeçaria de símbolos, não haveria nenhuma razão para ela ser aplicável ao mundo. Você pega uma coleção de desenhos no quadro, tá certo? Se números fossem apenas desenhos no quadro, por que é que aqueles desenhos seriam aplicáveis ao mundo, né? Aplicáveis, e a gente sabe que é aplicável de maneira a priori. Não haveria nenhuma razão para ser aplicável, ou seja, não seria inexplicável a aplicabilidade. Então, a aritmética, outro cavalo de batalha de Frege é contra o chamado formalismo. Passa boa parte dos fundamentos da aritmética também argumentando contra o formalismo. Finalmente, mais clareza, né, com relação à natureza lógica dos números. Será que os números são entidades de natureza lógica ou são de alguma outra natureza especial, como a geometria, por exemplo? Tá? Kant pensava dessa maneira. Olha o Kant aqui novamente, com a cara de preocupado, né? Frege acha que os números têm a natureza lógica.
Porque a aplicabilidade da aritmética é muito mais ampla que a aplicabilidade da geometria. Explicação. A geometria se aplica apenas àquilo que é espacial, tá? Apenas aquilo que é espacial. Mas a aritmética se aplica não apenas àquilo que é espacial, não apenas àquilo que é temporal, mas a coisas que estão fora do espaço e do tempo. Nós aplicamos a aritmética a noções metafísicas, por exemplo. Tá? Uma substância mais outra substância são duas substâncias. Olha, eu estou aplicando a aritmética à noção de substância que não está no espaço nem no tempo. Tá? Eu posso dizer uma solução de uma equação diferencial mais outra solução de uma equação diferencial são duas soluções de equações diferenciais, de uma equação diferencial. Isso não está no espaço, não está no tempo. Tá? Quer dizer, a geometria não se aplica a esse tipo de coisa, a aritmética sim. Então, a aritmética tem um campo, uma aplicabilidade muito mais ampla. E o argumento de Frege é esse, né? A geometria se aplica apenas ao que é espacial, mas a aritmética se aplica a tudo aquilo que é simplesmente pensável. Então, soluções de equação, Deus, se você acredita em deuses, tá certo? Os deuses, tecnicamente, não estão no espaço nem no tempo, tá? São entidades fora do espaço e do tempo, mas você consegue contar deuses. Um deus mais um deus são dois deuses. Ou então falar de um único Deus. Quando eu falo de um único, eu já estou aplicando a aritmética, tá certo? Nós aplicamos a aritmética a conjuntos. Conjuntos, teoricamente, são entidades abstratas, não estão nem no espaço e nem no tempo. Tá? Isso é um primeiro argumento de Frege. O segundo argumento de Frege é que, se você nega uma lei da geometria, tá? Se você tenta negar uma lei da geometria, você produz aberrações, mas você não produz contradições, propriamente dito. Com isso, Kant concorda. A negação da geometria produz aberrações, mas não produz contradições. Agora, se você tentar negar uma lei da aritmética, isso torna o pensamento contraditório. Tá? Isso Kant discordaria. Com isso, Kant não concordaria. Para Frege, sim. Se você tentar negar uma lei da aritmética, ou tentar pensar segundo alguma coisa desviante da aritmética, você produz contradições. Isso aqui é uma ilustração interessante. Existe um conto do Borges, do escritor argentino, Jorge Luis Borges, em que ele tenta narrar, ele tenta descrever uma personagem que descobre umas pedrinhas que não seguem as leis da aritmética. Então, quem tiver interesse, o Borges ele gosta muito de transformar em ficção ideias filosóficas, tá certo? Então, essa ideia, esse conto, o Borges está tentando descrever, como seria um mundo que não segue as leis da aritmética, e você vai ver que é praticamente impossível. O personagem, o narrador, né, no final do conto, ele se convence que ele ficou louco, ele não consegue mais entender nada. Tá? Então, é uma tentativa de descrever um mundo que não é aritmético, que não segue a aritmética. Tá certo? Mais ou menos uma transformação em ficção da ideia do Frege, né? Que se você tentar imaginar um mundo sem aritmética, ou que não segue as leis da aritmética, você fica louco, você produz contradições. Tá certo? Bom, mas de qualquer maneira, esse é o argumento de Frege. Tá certo? Portanto, sintetizando, sumarizando aqui eu resumi para vocês, em 15 minutos, a primeira metade dos fundamentos da aritmética de Frege. Tá? Então, a grande conclusão a qual ele chega é o seguinte: o resultado da clareza filosófica, né, nos Grundlagen der Arithmetik, é o seguinte: os números são, primariamente, cardinais, ou seja, eles respondem à pergunta quantos, né? Por oposição àqueles que acham que os números são primariamente ordinais. Os números são conteúdos, ou seja, eles não são meros símbolos, não são meros numerais. Número, então, e numeral são duas coisas diferentes. Tá? O numeral não é algo essencial para a aritmética. O numeral é um recurso que nós temos para representar os números que têm uma existência diferente da existência dos numerais. Tá? Os números são entidades abstratas, ou seja, eles não são agregados empíricos. Tá certo? Eles não estão no espaço, não estão no tempo, são entidades abstratas. Você não vê o número na sua frente. Você vai aplicar a noção de número àquilo que está na sua frente. Isso é diferente. Se eu estou vendo uma montanha de pedrinhas, eu aplico ou imagino uma aplicação da entidade abstrata número àquela montanha de pedrinhas. Mas o número não é a montanha de pedrinhas. Tá?
Isso vai contra o que John Stuart Mill pensava. E o que muita gente pensa também. Tá? Talvez as crianças achem que o número 3 está ali na frente dela quando ela vê 3 balinhas. Tá? Mas, pensando um pouco mais sobre isso, você se convence que o número 3 não está ali na tua frente. Você, na verdade, está aplicando a noção do número 3, que está em algum outro lugar, aliás, em lugar nenhum, mas ele está num mundo abstrato. Você está aplicando a noção do número 3 às 3 balinhas que estão ali na frente. Os números são entidades objetivas, ou seja, não são entidades psicológicas, não são coisas do mundo psicológico, não são representações privadas na cabeça nossa, na nossa cabeça, no nosso mundo subjetivo. Eles são entidades objetivas, ou seja, é um número só para todo mundo, tá? É um número só para todo mundo, tá certo? E, finalmente, os números são entidades lógicas. Esse é o momento propriamente logicista de Frege, né? Ou seja, os números, ao contrário do que Kant achava, eles não têm fundamento na intuição. Tá? Não tem fundamento na intuição, não tem fundamento no mundo empírico, não tem fundamento. Esse é o resultado, digamos assim, da investigação, então, da argumentação filosófica de Frege. Mas aí, mais resultados da argumentação filosófica de Frege. Ser objetivo, tá? Ser um conhecimento objetivo, não é a mesma coisa que ser um conhecimento empírico, tá? De coisas materiais. As entidades, por exemplo, os números, podem ser objetivas, ou seja, o mesmo para todo mundo, ter uma existência objetiva, sem ser material, sem ser espacial, tá? Sem ser empírico. E também ser abstrato não é a mesma coisa que ser subjetivo, não é a mesma coisa que ser psicológico. Tá? Pode existir conhecimento objetivo de entidades que não estão no espaço e nem no tempo. Então, o que está soando isso aqui? Está começando a soar como Platão, tá certo? O filósofo Platão. Existe conhecimento de entidades que não estão nem no espaço nem no tempo, então, conhecimento do mundo platônico. Exatamente, vocês vão ver daqui a pouquinho, Frege é um paradigma de um pensador platônico, de um pensador platonista, embora ele não esteja, digamos assim, ele não seja oficialmente um seguidor de Platão. Mas você pode ser um platonista sem ser um seguidor de Platão. Platão é um dos platonistas, né? Ele só deu o nome para uma tendência. Números são objetos lógicos, tá? Então, esse é objeto, porque eles são objetos, não são conceitos, e são lógicos porque eles não são nem materiais e nem psicológicos, tá? Eles fazem parte do universo da lógica. Então, Frege, ele é um representante, ele tem alguns antecessores na história da filosofia, tá? Um antecessor é esse clássico aqui, que é o próprio Platão. Platão pensava de uma maneira parecida, tá? Para Platão, vocês já devem ter ouvido falar, o conhecimento genuíno é o conhecimento das formas, tá? E as formas são coisas que não estão nem no espaço nem no tempo, são entidades abstratas, ideais, e nós conhecemos quando nosso intelecto entra em contato com essas formas. Tá? Então, Frege tem essa tendência platônica. Este que está aqui é menos conhecido que Platão, é Bernard Bolzano, que era um lógico que trabalhava na República Tcheca nessa época, mas ele tinha ideia, né, antes de Frege, alguns 50 anos antes de Frege, mas ele é um dos precursores dessa visão platonista, que você tem conhecimento objetivo de coisas que são abstratas. Tá? Elas não estão no espaço, não estão no mundo empírico e também não estão no mundo psicológico. Tá? Então, não é como você estudar a psicologia, a sua psicanálise. Não, você está estudando um mundo que não é um mundo material, não é um mundo empírico, tá certo? Mas é um mundo abstrato. Então, Bolzano também era um platonista, como Frege. Este aqui é Leibniz, quer dizer, o logicismo Frege, o logicismo de Frege está vinculado a essa herança de Leibniz, tá? E um pouquinho também de Hume. Hume tem essa ideia, esse aqui é David Hume, tá? Hume tem essa ideia de que a matemática é prima irmã da lógica, mas vem de Hume, ou pelo menos Frege acha que vem de Hume, uma coisa que eu vou comentar daqui a pouquinho, que o acesso epistêmico a entidades abstratas pode se dar através de princípios de abstração. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que isso significa. Mas Frege tira essa ideia, ou ele acha que essa ideia vem de Hume, tá certo? Vamos comentar daqui a pouquinho o que significa. Mas, evidentemente, olha aqui,
nós vimos. Então, números são cardinais, são conteúdos, são abstratos, são objetivos, são objetos, são entidades lógicas. Mas como operacionalizar isso? Como eu disse para vocês, Frege não fica limitado à ideologia filosófica. Olha, números devem ser abstratos, números devem ser isso, deve ser aquilo. Ele tem que operacionalizar, tem que mostrar, então, que tipo de entidade, me dê a definição de número, me explique o acesso epistêmico a números, tá? Como explicar o acesso, como operacionalizar tudo isso? Em particular, olha só, isso é um problema muito sério para os filósofos. Como explicar o acesso epistêmico, o acesso cognitivo aos números, dado que eles não estão na nossa psicologia, então eles não estão aqui dentro. É diferente de... Se tivesse aqui dentro, seria fácil, bastaria eu fazer introspecção. Tá? Eles não estão aqui dentro, eles também não estão aqui fora. Eles não são agregados. Né? Nós vimos, para Frege, os números não são nem entidades psicológicas, nem entidades empíricas. Tá? E não estão no mundo empírico, e também não estão na nossa intuição a priori. Para Kant, intuição a priori era uma coisa que não era nem psicológica e nem empírica. Era uma parte do nosso intelecto, tá certo? Mas vinha com o nosso intelecto. Mas para Kant, não. Para Frege, não. Então, como explicar o acesso epistêmico a números se eles não estão nem aqui dentro, nem aqui fora, nem fazem parte do nosso aparelho cognitivo a priori, etc. Como operacionalizar tudo isso, então? A estratégia de Frege vai ser a seguinte, a ideia central. O acesso epistêmico aos números, que são objetos, que são entidades objetivas, se dá via acesso epistêmico a uma relação de equivalência entre coisas que têm o mesmo número. Tá? Quer dizer, a gente não vai diretamente aos números, a gente não tem acesso intelectual diretamente aos números, nós temos acesso intelectual a coisas que têm o mesmo número. Tá certo? Ou, a gente poderia dizer, a classes de equivalência de coisas que têm o mesmo número, têm a mesma quantidade. Mas que coisas têm o mesmo número? Que coisas são as coisas numéricas? De que é que nós estamos falando quando a gente diz que algo tem um número? Tá? Tem X. Tá? Seriam os agregados? Não, nós já vimos que não. Seriam fatos do mundo? A ideia de Frege. Novamente, a linguagem vai servir de guia aqui. Vamos prestar atenção a atribuições numéricas na linguagem, tanto na matemática quanto na linguagem ordinária. Vamos prestar atenção a o que é que nós fazemos quando nós atribuímos números a alguma coisa. Por exemplo, nós dizemos coisas desse tipo aqui. A2, olha o número 2 aqui. A2, livro sobre a mesa. Tá? Aqui, o que está em laranja é o número, o que está em azul é aquilo a que nós estamos atribuindo o número. A2, livro sobre a mesa. Número, exército. Estou atribuindo o número a exército. Formado de 15, número, batalhões. O 15 está sendo atribuído a batalhões. Ano. Número, ano, aquilo a que eu estou atribuindo o número. 12 meses. Olha o número 12 atribuído a meses. O que temos aqui em todas essas atribuições? Isso aqui são atribuições muito primitivas que a gente faz, tá? É o que todo mundo faz quando atribui número a alguma coisa. O que temos aqui é sempre a atribuição de um número ao quê? A um conceito, ou um universal. Do ponto de vista filosófico, um conceito é um universal, tá? Então, livro sobre a mesa, isso é um conceito, é um universal. É um universal sobre o qual caem alguns objetos e outros não. Tá? Exército, novamente, exército é um conceito, é um universal. Então, o número está sendo atribuído a um universal. Batalhões, o conceito de batalhão, eu estou atribuindo o número 15 ao conceito de batalhão. Ano, eu estou atribuindo o número 1 ao conceito de ano. Então, em todas essas atribuições, nós podemos representar da seguinte maneira: o número, tá, atribuído a um certo conceito. N de x, vamos representar dessa maneira. N de x é um operador, que é uma função, e f de x é um conceito, ou um universal, do ponto de vista metafísico. Tá? Então, nós fazemos originalmente coisas desse tipo aqui, olha. O número de f's, o número de objetos que caem sob o conceito f, é idêntico, ou então é maior, ou é menor que o número de g's. Por exemplo, o número de filósofos é idêntico ao número de matemáticos, ou então o número de filósofos é menor que o número de matemáticos, ou o número de filósofos é maior que o número de matemáticos.
o número de CPFs é idêntico ao número de contribuintes da Receita Federal, por exemplo. Tá? Então, nós podemos representar isso dessa maneira. Isso aqui é uma identidade básica, numérica. Então, o que Frege está descobrindo aqui? Que quando nós falamos de número, é sempre o número de um conceito. Número de um conceito. Um número de objetos que caem sobre um conceito. Isso bate com aquela ideia lá atrás de que números são essencialmente ou primariamente cardinais, né? Porque nós estamos respondendo à pergunta de quantos. Então, um número, basicamente, é uma coisa desse tipo aqui. É um número de Fs. É o número aplicado a um conceito. Então, ele pode ser visto como um operador de segunda ordem. O que é um operador de segunda ordem? É um operador que é aplicado sobre um conceito, um universal. Tá? No caso, Fg. E n de x, f de x, quer dizer, o resultado da aplicação desse operador a um conceito vira, como vimos, o quê? O nome de um objeto. Então, olha aqui, isso aqui é o nome de um objeto. O número de f's, o número de folhas no coqueiro do meu jardim, o número de cadeiras na minha sala, o número de alunos no meu curso, o número de pessoas na Google Meet assistindo essa palestra. Tá? Então, isto aqui é o nome primário dos números. Tá? E é o nome de um objeto. Isso aqui é um artigo definido, isso aqui é um nome de um objeto. Tá? Então, n de x, esse operador numérico, pode ser visto como uma função que associa conceitos ou universais a objetos. Isto é, o seu respectivo número cardinal. Isso aqui ainda é a montagem da estratégia de Frege. Não temos ainda uma definição. Isso aqui ainda é parte, digamos assim, do esforço para obter clareza com relação ao que é que nós vamos tentar definir. Mas o problema ainda permanece. Qual é o problema? Nosso problema básico é explicar acesso cognitivo, explicar que objetos são esses, como é que a gente consegue conhecer esses objetos, que são os números, dado que eles são abstratos, eles não estão dentro da sua cabeça, eles não estão na sua frente, em frente à mesa, nada disso. Eles são... Então, como conhecer essas entidades? Tá? Então, que objetos são esses, os números, que não são o próprio conceito? Lembra que número não é conceito. Número é objeto. Mas que objetos são esses? E como podemos conhecer esses objetos, esses números, se não estão em lugar nenhum da nossa ontologia imediata? Eles não estão nem dentro da nossa psicologia, nem no mundo empírico na nossa frente. Então, como vamos conhecê-los? A estratégia de Frege, então, é através daquilo que passou a ser chamado um princípio de abstração. Vamos ver uma comparação. Ele faz uma comparação nos fundamentos da aritmética. Quando você tenta definir a direção de uma reta na geometria, é extremamente difícil. Você não consegue definir diretamente a direção de uma reta. Tá? O que é a direção da reta? Provavelmente você vai apontar com o dedo, mas isso não é definição. Olha lá, a direção é essa ou a direção é aquela? Isso não é definição. Tá? O que normalmente nós não sabemos dizer diretamente o que é a direção da reta, mas nós sabemos dizer quando duas retas têm a mesma direção. Nós sabemos dizer quando duas retas têm a mesma direção. Quando? Quando elas forem paralelas. Mas o que é o paralelismo? O paralelismo é uma relação de equivalência entre retas. Tá? Eu imagino que vocês saibam o que é uma relação de equivalência. Né? É uma relação que é simétrica, transitiva e reflexiva. Né? Quer dizer, é uma relação de equivalência é uma relação que divide o campo das entidades nas chamadas classes de equivalência. Então, nós sabemos, por exemplo, que todas as retas que fazem parte de uma classe de equivalência definida pelo paralelismo têm a mesma direção. Né? E as classes de equivalência, elas são disjuntas e são exaustivas. Então, embora... Isso aqui ainda não é a definição de Frege, isso aqui é uma inspiração para a definição de Frege. Então, embora a gente não saiba dizer o que é a direção da reta A, nós sabemos dizer o seguinte, que a reta A, isso aqui é a direção da reta A é idêntica à direção da reta B, se e somente se A e B forem paralelas. Tá? E nós podemos usar isso aqui
como uma espécie de definição implícita da noção de direção de reta. Novamente, você não sabe dizer diretamente qual é a direção da reta A, o que é a direção da reta A. Apontar não é definir. Apontar não é definir. Apontar é uma dica intuitiva para você ver. Tem uma direção, aponta para o teto, tem essa outra direção, aponta para a parede. Né? Mas isso não é definição. Mas nós podemos dizer isso. Ao invés de dizer diretamente o que é a direção da reta A, nós dizemos quando duas retas têm a mesma direção. Elas têm a mesma direção quando elas estão numa certa relação de equivalência e adotamos isso aqui como a definição de direção. Tá? Isto aqui é o que se chama, um exemplo do que se chama de um princípio de abstração. Tá? E o princípio de abstração tem a seguinte característica. Do lado esquerdo, nós temos uma identidade entre objetos. Olha aqui. Direção de A é um objeto abstrato. Tá? Direção de B é um outro objeto, também abstrato. Então, desse lado aqui, nós temos uma identidade entre objetos, e essa identidade entre objetos, ela é estipulada ou estabelecida como se dando quando esses dois objetos aqui, A e B, estiverem numa relação de equivalência. Tá? Então, nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, a partir do mundo das retas, reta A, B, C, D, nós estamos extraindo entidades abstratas que são as direções das retas. Veja que beleza o que está contido nisso aqui. Novamente, a reta A é algo que é apresentado à minha intuição. Você vê a reta, também veja, eu imagino a reta, é fácil imaginar. A reta B também é apresentada à nossa intuição. Você vê a reta, é fácil ver. Você vê também quando elas são paralelas, quando elas são ou não são paralelas. A partir disso, você retira, então, um objeto abstrato que é a direção da reta A e a direção da reta B. Então, desse lado esquerdo, você tem as entidades abstratas definidas em termos das entidades que não são abstratas. As retas, digamos assim, elas não são abstratas. Você pode ver uma reta, você pode produzir uma reta. Direção da reta é uma entidade abstrata. Então, aqui está a chave ou uma estratégia importante para Frege fazer a mesma coisa para os números. Né? Isso aqui é uma representação geral de princípios de abstração. Você tem as entidades x e y, é uma relação de equivalência, e você diz, olha, um certo entidade abstrata associada a x é idêntico à entidade abstrata associada a y, se somente se x e y estiver em alguma relação de equivalência. Tá? Então, novamente, do lado esquerdo temos a identidade entre entidades abstratas associadas a x e y, e do lado direito nós temos uma relação de equivalência entre as entidades x e y. Olha só alguns exemplos intuitivos. Você sabe definir, isso aqui estou falando de pessoas, o caráter do indivíduo A é igual ao caráter do indivíduo B. Você sabe, eu não sei definir o que é o caráter de uma pessoa. A gente fala o tempo todo, o caráter dele, o caráter daquele, não sei o quê, não sei o quê, mas eu não sei definir o caráter de uma pessoa. O que eu sei fazer, você também, é dizer o seguinte, que o caráter da pessoa A é idêntico ao caráter da pessoa B, sem somente ser, isso aqui eu dei um nome, elas têm uma equirreatividade, ou seja, A e B estão na relação de reagir da mesma maneira às situações. Eu chamei isso aqui de equirreatividade. Né? Então, se você é como eu, você não sabe definir diretamente o que é um caráter, mas você tem essa lei aqui em mente quando você fala do caráter. Você fala, duas pessoas têm o mesmo caráter, sem somente ser, elas reagem da mesma maneira às mesmas situações. Tá? Bom, equirreatividade é uma relação de equivalência. Ou então, você sabe definir o que é a dieta de uma pessoa? A dieta de uma pessoa enquanto uma coisa abstrata? Tá? Eu não sei definir a dieta da pessoa. Você pode falar do que ela comeu hoje, do que ela comeu ontem, não sei o que, mas isso ainda não é dieta. Tá? Mas você sabe uma coisa desse tipo, olha, a dieta do indivíduo A é idêntica à dieta do indivíduo B, sem somente ser. Para qualquer X, isso aqui está quantificando sobre alimentos, A ingere algo do tipo X, sem somente ser, B ingere algo do tipo X. Tá? Então, talvez você não saiba definir exatamente o que é a dieta
de uma pessoa, mas certamente você trabalha com um princípio como esse daqui, um princípio de abstração. Tá? Aqui está um exemplo mais técnico, olha só. Você provavelmente não... Talvez você não saiba definir o que é a extensão de um conceito, ou a extensão de um conjunto, tá? Mas nós trabalhamos com esse princípio aqui, que a extensão de A é idêntica à extensão de B, se e somente C. Para qualquer objeto X, X pertence a A, se e somente C, X pertence a B. O que tem desse lado aqui? Desse lado aqui, olha, tem identidade entre duas entidades abstratas, a extensão de A e a extensão de B, são entidades abstratas, tá? E desse lado aqui, você tem uma relação de equivalência entre A e B, tá? Que é a relação de um objeto pertence a A, se e somente C, um objeto pertence a B. Tá certo? Então, esses princípios de abstração, embora pareça uma coisa complicada, sofisticada, na verdade, eles povoam a nossa vida cognitiva. Né? Olha aqui o caráter, por exemplo. Tá? Ou você pode falar de paternidade. A paternidade do indivíduo A é idêntica à paternidade do indivíduo B, se e somente C para qualquer indivíduo. A é pai de X, qualquer indivíduo X, A é pai de X, se e somente C, B for pai de X também. Tá? Coisas desse tipo. Tá? Então, princípios de abstração, eles povoam a nossa vida cognitiva. O que é essencial a um princípio de abstração é que nós passamos a conhecer a identidade de entidades abstratas a partir do nosso conhecimento de relações de equivalência entre entidades que não são abstratas. Né? Entidades que a gente vê, que a gente toca, que a gente conhece, e a gente sabe manejar relações de equivalência entre essas entidades. Então, isto é o pulo do gato para Frege definir, propor a primeira definição de número, depois ele vai jogar fora por outras razões. Mas olha só, e ele atribui esse princípio aqui a Hume. Ele cita, como Hume já dizia, tá? Nós podemos definir o número dessa maneira. O número de Fs é idêntico ao número de Gs. Olha, aqui nós temos o nome de uma entidade abstrata, tá certo? O nome de um objeto abstrato. Aqui nós temos o nome de um objeto abstrato, portanto, isso aqui é uma identidade entre duas entidades abstratas. Uma identidade entre dois objetos abstratos. Desse lado aqui. E desse lado aqui, o que nós temos são dois conceitos, mas conceitos não são dados assim, eles não são abstratos, a gente consegue pensar no conceito, tá? E aqui a relação de equinumerosidade. Equinumerosidade é uma relação de equivalência entre conceitos, tá? Equinumerosidade, ao contrário do que o nome diz, não envolve a noção de número. Equinumerosidade pode ser definida em termos puramente lógicos da seguinte maneira: existe uma bijeção entre o conceito F e o conceito G, ou seja, cada objeto de F pode ser associado a um e apenas um objeto de G e vice-versa, tá? Ou seja, existe uma bijeção. Você consegue escrever uma bijeção sem falar de números. Eu imagino que vocês, matemáticos, conheçam isso, né? Você pode representar a existência de uma bijeção entre as instâncias do conceito F e as instâncias do conceito G, sem falar de números, tá? Você diz, existe uma função de F em G, que é sobrejetora, e ela é 1 para 1, tá certo? Você representa mais ou menos dessa maneira. Então, no fundo, essa definição aqui, que é que o Frege atribui a Hume e passou a ser conhecido na literatura como o princípio de Hume. Mas quem tornou isso aqui célebre, quem tornou o princípio de Hume célebre foi Frege. No fundo, essa definição vira isso aqui, ó. Vira isso aqui. O número de Fs é idêntico ao número de Gs. Olha aqui, as entidades abstratas, hein? Eu estou falando de entidades abstratas, estou fixando a identidade entre elas, portanto, eu posso conhecê-las em termos de a existência de uma bijeção entre F e G. Mas F é algo ao qual eu tenho acesso cognitivo. Nós temos acesso cognitivo a conceitos, nós temos acesso cognitivo à bijeção. A gente consegue projetar uma bijeção, a gente consegue entender uma bijeção. Então, está explicado, olha só o pulo do gato, está explicado o nosso acesso cognitivo a este mundo platônico deste lado aqui. Ele é indireto, ele é via o nosso acesso cognitivo a essas entidades aqui. Essas entidades aqui a gente consegue projetar na intuição, conceitos e bijeção e etc.
E a partir do nosso discurso disso aqui, a gente tem acesso cognitivo àquelas entidades abstratas lá. Que maravilha! Que beleza! 2 problemas resolvidos de uma vez só. Primeiro, os números são objetos designados por n de x, f de x, n de x, g de x, e são objetos associados aos respectivos conceitos, tá certo? Ou seja, números são objetos, eles são atribuições a conceitos, está tudo direitinho de acordo com a clareza ontológica que a gente viu lá para trás. Mas mais importante que isso é estar explicado, então, o nosso acesso epistêmico. Nosso acesso epistêmico a números, que são entidades platônicas, se dá indiretamente através do acesso epistêmico a conceitos. O conceito é fácil, é intuitivo, não é uma entidade platônica. Tá? Na verdade, nota de pé de página, conceitos também são entidades platônicas para Frege, mas o nosso acesso cognitivo a conceitos é mais fácil, é menos problemático que o acesso cognitivo a objetos de natureza lógica. Tá? Deixa a nota de pé de página lá. E nosso acesso epistêmico a números se dá através de acesso epistêmico a conceitos e acesso epistêmico à relação de bijeção entre os mesmos, que é a existência de uma bijeção, né, que é o que funda a relação de equinumerosidade, também é fácil, também é projetável na nossa intuição. Então, um milagre aconteceu. Aconteceu um milagre, né? Podemos ter acesso epistêmico ao número de, por exemplo, ao número de sentenças da linguagem. Quantas sentenças tem na linguagem? Infinitas. Tá? A linguagem, toda linguagem tem infinitas sentenças. Então, nós podemos ter acesso ao número de sentenças da linguagem, que é infinito, e ao número de múltiplos de 2, que é igualmente infinito, porque entendemos esses 2 conceitos e nós podemos estabelecer uma bijeção entre esses 2 conceitos. Então, a gente começa a falar, temos acesso cognitivo a este número sem ver na nossa frente o número. Tá certo? O que nós vemos na nossa frente é o conceito de ser sentença da linguagem, é o conceito de ser múltiplo de 2. Isso nós vemos na nossa frente e a gente sabe operacionalizar isso. Tá? Então, o milagre aconteceu. Tá? Podemos ter acesso epistêmico ao número de sentenças da linguagem, que é infinito, e ao número de múltiplos de 10, igualmente infinito, porque entendemos esses conceitos. Isso é uma repetição do slide anterior, né? Mas aqui, com a representação do milagre aqui, né? Algo que realmente iluminou a nossa compreensão de números e, portanto, da aritmética. Né? Mais problemas resolvidos. Olha só, Frege demonstra que a partir do princípio de Hume, isso ele vai fazer no tratado posterior, né? nas leis básicas da aritmética, demonstra que a partir do princípio de Hume, acrescido da lógica de segunda ordem, nós podemos provar os 5 postulados de Peano. Eu imagino que vocês tenham familiaridade que os 5 postulados de Peano é tudo que você precisa para provar a totalidade da aritmética. Todas as leis da aritmética, tudo, absolutamente tudo que você consegue provar em aritmética, tá? A infinidade de resultados da aritmética, são prováveis a partir dos 5 postulados de Peano. E os 5 postulados de Peano são prováveis a partir do princípio de Hume mais a lógica de segunda ordem. Portanto, toda a aritmética é redutível à lógica de segunda ordem mais o princípio de Hume. Se você aceitar que o princípio de Hume é um princípio lógico, então você deu tudo o que Frege queria. Você já concedeu que a aritmética como um todo é redutível à lógica. Tá? Portanto, toda a aritmética pode estar baseada nesse princípio de Hume mais lógica, e Frege tem argumentos para tentar te convencer que o princípio de Hume ele é um princípio lógico. Tá? Maravilha, lindo, maravilhoso, mas Frege era alemão, protestante, ele não podia ficar contente com a solução que ele mesmo tinha dado. Ele mesmo achou um problema nessa definição. Tá? O problema não resolvido a partir dessa definição. O princípio de Hume é esse aqui. Então, o número de f é idêntico ao número de g. Se e somente se, existe uma bijeção φ entre f e g. Esse princípio, agora é o Frege achando pelo no ovo. Né? O Frege achando um problema no princípio que ele mesmo propôs como definição de números. Ele nos diz, esse princípio nos diz como averiguar a identidade de n de x, f de x, mas apenas com relação a outros números dados da forma n de x, g de x.
Mas ele não nos habilita a decidir nenhuma identidade da forma n de x é igual a A, onde A for um outro objeto qualquer que não tenha a forma n de x é igual a g de x. Ou seja, Frege quer que, a partir do princípio de Hume, ele queria que, a partir do princípio de Hume, a partir da definição de número, nós fôssemos capazes de decidir a identidade do número, quando o número é idêntico ou quando ele é diferente, com relação a qualquer outro objeto. Tá? Ele usou um exemplo do Júlio César. Ele diz: a partir dessa definição do princípio de Hume, a gente não consegue decidir se Júlio César é idêntico ao número de planetas. Quer dizer, esse princípio aqui não vai nos dizer, não se segue desse princípio que seja falso que Júlio César é idêntico. Evidentemente que Júlio César não é o número de planetas, evidente. Tá? O número de planetas é o número 8. Né? Na época de Frege era 9, agora é 8. Certo? O número 8, e evidentemente o número 8 não é Júlio César, porque Júlio César é uma entidade concreta, existiu, viveu, guerreou e etc, etc. Não é a mesma coisa. Só que a falsidade dessa identidade, de acordo com Frege, deveria ser uma consequência da nossa definição. Mas não é uma consequência da definição. A definição nada diz sobre essa identidade. Isso passou, como ele usou o exemplo de Júlio César, isso passou a ser conhecido na literatura como o problema de Júlio César, que na verdade era um problema do Frege, tá? A obsessão que ele tinha pelas explicações absolutamente claras e completas. Então ele queria que a definição de número dele desse uma explicação absolutamente clara e completa a respeito da natureza do número. Tá? O problema de Júlio César, no fundo, é o seguinte, né? Então Frege diz o seguinte: deveríamos ser capazes de decidir, a partir da definição, a identidade de um objeto, de um número, com relação a qualquer outro objeto, inclusive Júlio César, inclusive o meu celular, que está aqui na minha mão, certo? Portanto, o princípio de Hume, embora seja valioso do ponto de vista técnico e epistemológico, ele é falho do ponto de vista ontológico, ele é falho enquanto definição. No fundo, o que está acontecendo? O princípio de Hume nos diz quando dois números quaisquer são o mesmo, mas ele ainda não nos diz o que os números são, que objetos são os números. Tá? Então, essa é a razão de Frege para ficar insatisfeito com o princípio de Hume, que foi ele mesmo que propôs. E a alternativa, então? Alternativa. No final, a definição definitiva que ele propõe nos fundamentos da aritmética é algo diferente do princípio de Hume, mas é uma definição a partir da qual ele prova o princípio de Hume, ou seja, uma definição mais fundamental. Qual a alternativa? Nós sabemos, pelo princípio de Hume, que todos os conceitos equinuméricos, né, ou seja, todos os conceitos que são membros de uma classe de equivalência, têm o mesmo número associado, não é isso? É isso, né? Nós sabemos que todos os conceitos que são, se eles são equinuméricos, se f e g são equinuméricos, então o número de f é igual ao número de g. E isso para toda a classe de equivalência. Tá? Então, a solução de Frege é a seguinte, mas o princípio de Hume ainda não nos diz que objeto é esse, qual é o número, que objeto é o número. Então, a solução de Frege é outro pulo do gato e dizer o seguinte: vamos identificar o número com a própria classe de equivalência. Tá? Então, a definição fica assim: o número que corresponde ao conceito f é idêntico ao conjunto de conceitos que são equinuméricos a f. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, agora nós sabemos exatamente que objeto é esse número aqui. É diferente do princípio de Hume. No princípio de Hume, nós apenas sabíamos quando dois números são idênticos. Eles são idênticos quando houver uma abjeção entre os seus conceitos. Mas agora, nós sabemos exatamente qual é esse objeto aqui. Este objeto é este conjunto aqui, ou essa extensão aqui, tá? É o conjunto de... Você pode falar o conjunto de conceitos ou o conjunto de conjuntos que são equinuméricos, tá? Hoje em dia, a teoria de Zermelo Fraenkel, tá certo?
você sabe que você pode falar do conjunto de conjuntos equinuméricos, tá certo? E o que Frege está sugerindo aqui é que, então, o número que convém ao conceito F, o número de Fs, esse objeto aqui, é, no fundo, esse conjunto aqui. É o conjunto que contém todos os conceitos equinuméricos a F. Ou então, falando de conceito em termos extensionais, é o conjunto de todos os conjuntos que são equinuméricos a F. Tá? Ou seja, um conjunto de conjuntos. Agora nós sabemos exatamente, então, que tipo de objeto é isso aqui. Por exemplo, o número 7 é o conjunto de todos os conjuntos que têm 7 elementos. Então, o número 7 é o conjunto que tem como elemento, primeiro, o conjunto de dias da semana, o conjunto de gols da Alemanha contra o Brasil em 2014, né? O conjunto de mares da Terra, tá? Imaginando que a Terra tem 7 mares, etc. Tá certo? Então, o número 7 nós sabemos agora exatamente qual objeto é o número 7. Bom, esse objeto aqui, tá? Conjuntos são objetos lógicos, é um objeto abstrato, portanto, ele segue toda aquelas restrições ontológicas que Frege tinha feito lá atrás. Maravilhoso! Quer dizer, a definição final fica isso aqui. Números são extensões de conceitos de segunda ordem, né? Quer dizer, são conceitos que têm conceitos como elemento. Se você extensionalizar isso, números são conjuntos de conjuntos. São conjuntos que têm todos os conjuntos equinuméricos. Tá? Vocabulário mais atual, em ZFC, então, números são conjuntos de todos os conjuntos equinuméricos. Olha aqui a definição de alguns números particulares. O 0 é o conjunto de todos os conceitos que são equinuméricos. Aí precisa de um primeiro conceito que tenha 0 elementos. Tá? Esse conceito aqui, o conceito dos objetos que não são idênticos a si mesmos, tem 0 objetos, porque todo objeto é idêntico a si mesmo. Tá? Então, o 0 vai ser o conjunto de todos os conceitos que são equinuméricos a esse conceito aqui, que é vazio. Tá? Agora, precisa achar um conceito que tenha um único elemento. Quem que ele pega? Quem que Frege sabe que já existe? O número 0. O número 0 já foi definido. Desculpa. O número 0 já foi definido. Nós já sabemos que existe o número 0, então ele aparece aqui. O 1 vai ser o conjunto de todos os conjuntos, ou de todos os conceitos que são equinuméricos ao conceito ser idêntico a 0. Tá? Isso aqui é um conceito sobre o qual cai um único objeto. Tá certo? O 2 vai ser o conjunto de conceitos equinuméricos a este conceito aqui, ser idêntico a 0 ou ser idêntico a 1. Olha aqui, você está puxando. Esse objeto aqui, o 0, existe garantidamente. Por que o 0 existe garantidamente? Porque garantidamente existe o conceito ser diferente de si mesmo e ele garantidamente tem 0 elementos. Então o 0 existe. Se o 0 existe, ele vem para cá. Então existe o número 1 também. Porque o número 1 é a extensão desse conceito aqui, de todos os conceitos equinuméricos a ser conceito que tem um único objeto. O 2, se o 0 existe, o 1 existe, olha aqui, eles aparecem aqui, então o 2 vai existir também. E assim por diante, e você define o sucessor do número m como sendo o conjunto dos conceitos equinuméricos ao conceito ser idêntico a 0, ou idêntico a 1, ou etc., ou ser idêntico a n. Olha que coisa maravilhosa! Os números estão aparecendo na nossa frente apenas em virtude da existência das extensões de conceitos, tá certo? E você pegando a classe de conceitos que são equinuméricos. Isso é uma maravilha. Olha, os números estão aparecendo como objetos, são objetos lógicos, porque extensões são objetos lógicos, tá? São entidades abstratas, porque extensões são entidades abstratas, não são entidades psicológicas, porque uma extensão não é uma entidade psicológica, é objetivo, porque uma extensão é uma entidade objetiva, né? Hoje em dia a gente falaria de conjuntos, simplesmente, tá? Então, quer dizer, os números estão saindo da teoria de conjuntos. Isto é maravilhoso, tá certo? Isso é lindo. Hoje em dia, ZFC, a teoria de conjuntos de Zermelo Fraenkel, com a cima da escolha, faz uma coisa parecida com Frege. Só que a teoria de conjuntos de Zermelo Fraenkel agora sabe que se você seguir exatamente o procedimento de Frege, você vai bater
numa contradição. Tá? Detalhe, essa definição, então, trata os números como sendo extensões de conceitos, e extensões de conceitos têm a sua identidade regida pelo seguinte princípio. A extensão de F é idêntica à extensão de G, C e somente C, para qualquer objeto X, X é F, C e somente C, X for G. Tá? Isso aqui é tão fundamental, tão básico, tá? É isso que rege a existência das extensões de conceitos, e isso aqui é o axioma 5, ou lei básica 5, do sistema lógico de Frege. Tá? A vantagem é que, a partir dessa lei aqui, a gente consegue provar o princípio de Hume e, portanto, a totalidade da aritmética. O problema é que, como se descobriu depois, essa lei básica 5, ela implica o paradoxo de Russell. Ela é a responsável pela contradição. Ela sozinha implica uma contradição, certo? Esse é o problema. Então, a vantagem da alternativa seguida por Frege, a partir da mesma, quer dizer, dessa definição de números como sendo extensão de conceitos de segunda ordem, podemos provar o princípio de Hume e, como nós já vimos, portanto, todos os postulados de Peano, o que implica que a gente consegue provar toda a aritmética, incluindo teoremas da recursão, que é essencial, vocês matemáticos devem saber que o teorema da recursão é algo necessário para definir operações como adição, subtração, multiplicação, exponenciação, definir essas operações e garantir que você tem uma função que dá um resultado único, etc, etc. Frege prova o teorema da recursão no sistema formal dele. Teorema da infinitude dos números naturais, quer dizer, você provar que há infinitos números naturais. Ou seja, nós estamos no paraíso. Problema, entrou a serpente no paraíso. Tá? A serpente é que a lei básica 5 implica o paradoxo de Russell. Tá? Essa foi a serpente que apareceu no paraíso de Frege. Se não fosse pelo paradoxo de Russell, se não fosse pela descoberta do paradoxo de Russell, né, de que o sistema de Frege é contraditório, tá? Nós estaríamos no paraíso de Frege até hoje. Tá? Mas entrou a serpente que nos expulsou do paraíso. Quer dizer, o paraíso de Frege não existe. O que nós temos hoje em dia é a opção B, é a segunda aproximação melhor do paraíso de Frege, que é Zermelo-Fraenkel, que são as definições de números dentro da teoria de conjuntos. Tá certo? Isso aqui é um slide da vez passada, essa é a cartinha que Russell mandou para Frege, né? Querido Frege, 1902, olha aqui. Querido Frege, Russell escrevia em alemão também. Eu achei maravilhoso o teu livro, eu só descobri, eu só estou tendo essa dificuldade aqui, que parece que essa lei 5 parece derivar uma coisa contraditória, não estou sabendo como sair disso. Tá? Frege imediatamente respondeu a Russell, dando razão para Russell, colocou um pós-fácil no livro dele, dizendo: Russell descobriu uma contradição, portanto, o que eu fiz aqui não deu em nada, meus esforços foram deu com os burros na água, porque o meu sistema é contraditório, tá? Como eu já falei para vocês. Mas, apesar da contradição, tá? Frege inspirou, o tratamento que ele deu, inspirou alguns dos maiores filósofos da matemática do século XX. Tá? A começar pelo próprio Russell. Tá? O próprio Russell, né, tenta fazer. Vocês devem saber que o Russell publicou em 1910 um livro com Whitehead chamado Principia Mathematica, né, que é uma tentativa de fazer aquilo que Frege fez nas leis básicas da aritmética. Tá? Só que aí Russell já era esperto, ele já conhecia a possibilidade dos paradoxos. Tá? Então, no Principia Mathematica, ele tenta evitar, ele toma medidas técnicas ali, toma certas decisões técnicas para evitar o surgimento do mesmo paradoxo que ele tinha descoberto em Frege. Tá? Esse aqui de baixo é Wittgenstein, vocês já devem ter ouvido falar. Wittgenstein segue também algumas das linhas do pensamento de Frege. Tá? Wittgenstein não era platonista, como Frege foi, mas Wittgenstein era logicista. Ele também acha que a aritmética surge a partir da lógica. Este aqui com cara de demônio é Kurt Gödel. Vocês já devem ter ouvido falar de Gödel. Gödel era um platonista de carteirinha, seguia exatamente as ideias de Frege. Para Gödel, o nosso intelecto
entra em contato com essas entidades abstratas, com o infinito, com números, etc, etc. Então, o Gödel era um platonista mais radical ainda que Frege, mais escrachado que Frege. Tá? Frege era um platonista, mas, assim, ele não fala do nosso intelecto entrando em contato direto com as entidades abstratas, etc. Gödel, sim. Gödel fala isso. Vocês devem saber que Gödel morreu meio louco. Né? E este aqui é Carnap, um dos maiores filósofos, Rudolf Carnap. Tá? Foi um dos poucos alunos que Frege teve na Universidade de Iena, tá? um dos poucos alunos, mas foi um dos filósofos mais brilhantes do século XX, filosofia da linguagem, filosofia da lógica, e Carnap também tem uma tentativa de fundamentação logicista da aritmética. Para Carnap, a aritmética também é derivada da lógica, só que Carnap vai numa direção diferente de Frege. Nós vimos lá atrás que para Frege os números são objetos e não conceitos. Carnap toma a via alternativa. Ele joga com a ideia de números serem conceitos. Tá? Só que são conceitos de segunda ordem, são conceitos que se aplicam a conceitos. Tá? Mas a inspiração, a ideia básica vem de Carnap. E nós temos o chamado, hoje em dia, né, que está na moda, é o chamado programa neofregiano. Tá? O que os neofregianos pensam é o seguinte, que Frege podia ter ficado quieto e contente com o princípio de Hume. Ele jogou fora o princípio de Hume como definição, por quê? Por causa do problema de Júlio César. Tá? Ele jogou fora e adotou o axioma 5. Mas quem introduziu a serpente no paraíso foi o axioma 5, e não o princípio de Hume. Então, adotar o axioma 5 e definir números em termos de extensão foi um erro de Frege. Tudo que ele poderia ter parado, tudo que importa é o princípio de Hume combinado com lógica de segunda ordem, porque a partir disso, o princípio de Hume combinado com lógica de segunda ordem, como vocês viram, a gente deriva a totalidade dos axiomas de Peano, portanto, a totalidade da aritmética. Então, podia ter ficado aí. E há provas, hoje em dia, né? Esse aqui é um George Booloo's, que é um grande lógico, Crispin Wright, um filósofo britânico, e Charles Parsons, eles provaram que a aritmética fregiana, quer dizer, com o princípio de Hume, mais lógica de segunda ordem, sem o axioma 5, ela é consistente, ela não é contraditória. Então, o programa neofregiano é retomar a fundamentação da aritmética de Frege sem o axioma 5, né? Sem o axioma podre, digamos assim, do sistema, o axioma que gera a contradição. Tá? De qualquer maneira, nós estamos terminando então, apesar do paradoxo, né, Frege deixa uma herança bendita para a filosofia, em particular para a filosofia da matemática. Né? Ele deixa o espírito do realismo platônico conjugado com a técnica, conjugado com a lógica, quer dizer, elaborado nos seus detalhes, que foi seguido depois por gente do calibre de Bertrand Russell, Kurt Gödel, né? Hardy, que era um grande matemático britânico, também um platonista de carteirinha. Ele deixou o espírito do logicismo contemporâneo, que foi seguido por Carnap, que foi seguido por Wittgenstein. Ele deixou o espírito da definição de números em termos de conjuntos. Se você estuda hoje, vocês devem ter estudado o ZFC, né, o sistema de teoria de conjuntos de Zermelo Fraenkel. Em Zermelo Fraenkel, como é que você define números? Você tem uma alternativa, que é a definição de von Neumann, né, os ordinais de von Neumann. O número 0 como sendo um conjunto vazio, o número 1 como sendo o singleton vazio, e assim por diante. Essa não é exatamente a definição de Frege, tá certo? A definição de Frege qual era? O número 0 é o conjunto de todos os conjuntos vazios, só tem um. Né? O número 1, para Frege, é o conjunto de todos os conjuntos que só tem um elemento. Bom, o que o paradoxo de Russell mostrou é que esse conjunto de todos os conjuntos que só tem um único elemento, esse conjunto não pode existir como conjunto. Mas existe a alternativa mais próxima dele, existe, digamos assim, o plano B, tá certo? Que ao invés de pegar todos os conjuntos equinuméricos a um conjunto que tem um único elemento, pega um só. Quer dizer, o espírito é de Frege, a espinha dorsal é de Frege, tá? A elaboração de ZFC é uma elaboração para evitar o paradoxo de Russell. Né? ZFC já é, digamos assim, instruído com o axioma da separação, que foi introduzido por Zermelo, exatamente para evitar o paradoxo de Russell. Veja que essa foi uma alternativa que Frege se recusou a seguir. Não porque ele era orgulhoso,
mas porque ele achava que o axioma 5, ou falar de extensões, é uma coisa tão fundamental, tão básica, que tem que ser parte da lógica. Então, Frege, ele amargamente concluiu que a lógica é contraditória, e não que ele errou, e não que ele tinha uma alternativa. Ele concluiu que a única coisa que pode ser feita na lógica leva a lógica a uma contradição. Tá? Novamente, um exemplo de uma honestidade intelectual sem par na história da filosofia. Tá? E Michael Dummett, que é um filósofo britânico contemporâneo, leitor de Frege, chama Frege de o maior filósofo da matemática de todos os tempos, apesar do paradoxo, apesar da descoberta do paradoxo, tá certo? E assim chegamos ao final. Isso aqui é um jovem filósofo brasileiro, sou eu, 20, 30 anos atrás, em frente à casa de Frege, na cidade de Iena, foi onde ele trabalhou. Tá? Ele construiu essa casa, tá certo? E é o único registro que tem em Iena da presença de Frege na universidade, é essa placa aqui, dizendo: aqui morou Gottlob Frege. Ele construiu e morou nessa casa. Tá? E assim chegamos ao final, então. Muito obrigado. Nós é que temos que agradecer, grande professor Marco Rufino, por essa brilhante apresentação da filosofia da matemática pela visão de Frege. É interessante que nós, matemáticos, que não temos muita experiência com a filosofia, que levamos muito a sério as apresentações pessoais de cada filósofo. Porque para o filósofo é mais uma visão, né? E a gente se deixa levar por aquela visão para ver a perspectiva que o filósofo está se utilizando. O matemático ele já está acostumado a dar conceito. Então, se eu estou apresentando, o professor está apresentando um conceito, então é porque aquele conceito é válido, né? E o filósofo não é mais um conceito, é mais uma visão, é mais uma apresentação. E aqui, toda vida que a gente traz um filósofo para falar, eu fico com essa preocupação dos colegas tomarem aquilo como conceito válido, como conceito que é defendido pelo filósofo que está lá apresentando a visão de um determinado filósofo. Agora, naturalmente, que cada filósofo tem suas posições. Eu tenho as minhas intrigas com Kant, porque ele foi dizer que o negro não tem alma ou coisa parecida, e depois eu ainda tenho irritação porque é que ele não escreveu em latim todas as suas obras, porque ele era perito em latim, não? Agora, se utilizar de uma língua que não tinha 70 anos de idade, que tinha uma teleologia meio duvidosa, que era traduzir a Bíblia para ter uma força política, como Lutero, ou Martin Luther, tinha como objetivo afundar, entre aspas, né, a língua alemã. Ela já existia, ele só deu uma roupagem gramatical latina e se utilizou do dialeto reinante, lá onde ele estava morando, em Wittgenstein, e findou fundando a língua alemã. E hoje, quando as pessoas vão estudar Kant, pensam que aquilo é um alemão difícil de se entender, ou coisa assim parecida. Até na Alemanha existem essas posições dos estudantes, né? Eles esquecem que a língua que o Kant utilizou era uma língua imatura, tinha 70 anos de vida, mais ou menos. Depois, era uma língua coloquial, toda a linguagem era coloquial, e o Kant navegou nisso, né? E escreveu livros assim, como se ele estivesse conversando com ele mesmo. E quando vão traduzir para o atual alemão, não toma essas considerações, né? É por isso que eu digo, ele errou ferrenhamente em não escrever em latim, porque se ele tivesse escrito em latim, não teria a percepção do alemão de hoje, mas seria melhor inteligível do que. Né? Se bem que, para mim, o alemão como ele está hoje, né? Não como no tempo do Kant, mas como ele está hoje, é a melhor língua para se escrever filosofia e, principalmente, para se escrever matemática. Eu fico sempre
tristonho quando eu vejo um colega matemático alemão escrevendo em inglês, que é uma língua absolutamente uma língua de índio, né? Tem poucas possibilidades semânticas para se desenvolver, né? E o alemão é riquíssimo. O alemão é uma maravilha. O alemão é muito bonito. Bem, vamos agora a algumas perguntas. Quem tem perguntas, já teve algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se... Desculpe, eu não pude ver pelo chat. Esse é o problema quando a gente está direto trabalhando com a apresentação, né? Ontem eu também dei uma aula e foi terrível, porque eu não conseguia ver. Mas tem aqui. Obrigado pela palestra. Tenho duas perguntas. Como o Frege concebe a questão das expressões de descrições definidas de um ponto de vista lógico-semântico? Essa seria uma matéria para uma outra discussão muito longa, né? Quer dizer, que a teoria... A pessoa que está perguntando... Quem é que está perguntando? Lucas. A pergunta do Lucas é a respeito de descrições definidas, né? Descrições definidas são expressões do tipo o presidente da... Quer dizer, quando você quer se referir a um objeto, mas não através do nome próprio daquele objeto, e sim através da descrição daquele objeto, tá? Então, o presidente da Academia Cearense de Matemática é uma descrição que eu estou dando do Acelino, só o Acelino cai sobre essa descrição, então é uma maneira de eu falar dele. O reitor da Unicamp é uma maneira de eu falar de um determinado indivíduo sem usar o nome dele. Quer dizer, além de usar o nome, eu posso usar a descrição definida, que é uma outra maneira de falar do indivíduo, né? Vários filósofos se preocuparam com descrições definidas porque elas geram uma série de problemas epistêmicos e semânticos, etc. Parece uma coisa ingênua e trivial, mas não é. Ela é muito complexa, ter descrição definida, né? E a pergunta dele é como Frege via as descrições definidas. De uma certa maneira, quem chamou a atenção do mundo filosófico para as descrições definidas, para o problema gerado pelas descrições definidas, foi Frege, tá? Por exemplo, quando eu digo o atual rei da França é sábio, né? Não existe atual rei da França. A França não é uma monarquia, a França é uma república. Então não existe atual rei da França. Mesmo que eu queira falar do Macron, tá certo? O rei da França tomou um tapa de um manifestante outro dia. Vocês devem ter visto isso. Eu quero falar do Macron, mas eu estou usando uma expressão que não se refere a ninguém. O atual rei da França não existe. A França não é monarquia, tá certo? Então, o que fazer nesse caso? Bom, Frege tem uma visão bastante complexa, a gente poderia falar sobre isso várias horas, né? Dias, livros e livros foram escritos sobre isso, mas basicamente para Frege foi quem detectou que descrições definidas são um tipo de nome. Elas funcionam da mesma maneira que nomes funcionam. Mas, para que elas sejam um nome, duas condições têm que estar satisfeitas. Tem que existir um objeto que satisfaz a descrição, por exemplo, tem que existir uma pessoa que é rei da França e tem que existir, no máximo, um objeto que satisfaz aquela descrição. Se tiver dois, ela já não funciona como nome, tá? Então, são as chamadas condições de unicidade e existência. Então, para Frege, descrições definidas funcionam exatamente como nomes, desde que esteja satisfeita a condição de unicidade e existência. Na verdade, é o contrário. São nomes que funcionam como descrições definidas para Frege, porque todo nome, no fundo, é uma espécie de descrição definida disfarçada. Basicamente, essa é a ideia de Frege. Se você se interessa sobre isso, eu acabei de publicar um artigo, para desgosto do Acelino. O artigo não foi em alemão, mas em inglês, tá? Chama-se... eu vou colocar aqui no chat, você pode... Frege's Singular Senses, tá? Frege's Singular Senses. Saiu no Gratzer Philosophische
Studien. Pelo menos a revista é alemã, viu, o Arcelino? Ah, é? O artigo está em inglês, mas a revista é alemã. Pelo menos a revista é em alemão, aí fica ok, né? Então fica ok. Já é um bom caminho. Mas o Lucas que perguntou sobre descrições definidas em Frege, eu acabei de publicar esse artigo, Frege Singular Senses, exatamente sobre o sentido de descrições definidas. Então, fica uma referência aí para você dar uma olhada, se tiver interesse. Tá na internet, é fácil você entrar, acesso livre, etc. A segunda pergunta você já respondeu. Então, vamos aqui, tinha um outro de quem? Leonardo Rosa. Tenho duas perguntas. Essa definição de números de Frege é a mesma de Russell define no Introdução à Filosofia da Matemática? Não me lembro exatamente como é que o Russell faz, mas eu tenho a impressão, eu não sei se o Russell define o número 1 como sendo, olha só, a resposta é condicional, tá? Se o Russell define o número 1 como sendo um conjunto de todos os conjuntos que têm um único elemento, então é a mesma definição. Há parte de diferenças terminológicas, quer dizer, o Frege fala de conceitos e o Russell fala de conjuntos. Agora, se o Russell define o número 1 como sendo um conjunto particular que tem um único objeto, então não é a mesma definição de Frege. Tá? Então, minha resposta é uma resposta condicional. Eu não me lembro, honestamente, eu não me lembro como é que o Russell faz no Introduction to Mathematical Philosophy. Não me lembro exatamente como é que ele faz. Porque o Russell, evidentemente, que o Russell já sabia do paradoxo, o Frege não sabia, então o Russell deve ter tomado certos cuidados que o Frege não tomou. A segunda pergunta também do Leonardo é se essa definição, quer dizer, a definição de Frege, é aceita até hoje um nominalista ou um ficcionalista, por exemplo, teriam outras definições de número? O ficcionalista, para o ficcionalista, números não existem. Então, o que o Frege está fazendo vai na contramão do que um ficcionalista acharia, né? Para um ficcionalista, números são ficções. Né? E a aritmética, na verdade, é uma história de ficção, mas é uma ficção útil. Então, a gente faz coisas úteis, assim como nós fazemos coisas úteis com ficções, né? Você fala para uma criança, não faça isso, senão o bicho-papão vem te pegar, é uma ficção, mas acaba tendo um efeito útil. Então, para um ficcionalista, números são ficções, tá certo? Mas é uma aritmética, uma ficção que funciona bem. Então, a definição de Frege não seria aceita por um ficcionalista como dizendo respeito à essência, à entidade dos números, porque para eles números não existem. Muito bem. Agora, eu teria uma pergunta a você. A impressão que eu tenho dos filósofos da matemática, principalmente o pessoal que trabalhou em Cambridge, como o próprio Russell, depois o Wittgenstein, de que eles tinham um certo receio de avançar nos estudos matemáticos, para não ferir brilhos de matemáticos famosos que estavam lá em Cambridge, né? Porque os matemáticos de Cambridge foram sempre muito famosos. Né? O Ramanujan, quando chega também lá, ele tem uma dificuldade enorme, porque todos querem que ele demonstre todas as equações que ele produziu. Ora, as equações que ele vai produzir são equações da imaginação dele, são imaginações que ele fez. Ele diz que foi de uma deusa, que foi uma revelação de uma deusa, mas certamente não é revelação de deusa. Aqui é a intuição, né? É o que eu chamo de matemática intuitiva. E ele foi pressionado muito, mas com muito peso. Eles tiveram respeito ao que o Ramanujan produziu, mas dizia, se você não demonstrar, nada feito. Não? E está certo que o Ramanujan vem depois, mas eu tenho a impressão de que tanto o Russell como o Wittgenstein, eles tiveram receio de serem audaciosos, de pegarem questões, como o Frege foi, né? Vai lá e diz o que ele pensa.
independentemente se está certo ou errado, e se vem alguém dizer que está certo ou errado, é outra coisa. Faz parte do jogo científico. Você tenha a possibilidade de expor a sua ideia e receber suas críticas, né? Porque as críticas não são pessoais, as críticas são ao objeto. Você tem também essa impressão de que esses dois filósofos foram um pouco temerosos de produzir muito mais conhecimento do que eles produziram? Não sei. Eu genuinamente não sei, Acelino. O Russell, o treinamento, quer dizer, o pouco que eu conheço da biografia do Russell, eu sei que o treinamento dele foi originalmente em matemática e filosofia, né? O que ele fez, acho que o interesse dele na matemática acabou sendo direcionado muito rapidamente para o interesse mais filosófico e mais formal, da lógica formal, né, da fundamentação da matemática. Então, ele tinha um interesse parecido com Frege, tá certo? Então, eu não sei se existe, fora da lógica, algum resultado importante do Russell na matemática. Não sei se existe, não sei, realmente, genuinamente, eu sou ignorante nisso aí, né? Eu sei que o que ele fez no princípio a matemática, a fundamentação que ele deu para a lógica, a linguagem que ele desenvolveu, ele também desenvolveu uma linguagem lógica, né? O Russell, aquilo que Frege fez em 1879, o Russell também fez em 1910, só que com elementos diferentes de Frege. Eu sei que é muito levado em consideração. O que o Russell fez em princípio a matemática serviu de base, por exemplo, para o Gödel. Gödel provou um resultado muito importante, né? Aliás, vários resultados importantes. Gödel, sim, era um grande matemático, né? Ele provou a incompletude da aritmética, né? A impossibilidade de nós provarmos a completude da aritmética, mas usando a linguagem de Russell. Tá? Então, eu acho que o Russell não fez nenhum resultado importante dentro da matemática, mas ele criou as bases, por exemplo, para resultados importantes dentro da matemática. O resultado de Gödel, eu acho que é um resultado importante. Saber que a aritmética é incompleta, tá? Sabendo que a gente não consegue demonstrar a consistência da aritmética, eu acho que são resultados importantes para os matemáticos também, né? Não só para filósofos e lógicos, né? Agora, o Wittgenstein acho que é diferente, viu, Acelino? Acho que o Wittgenstein não queria nunca ter trabalhado com matemática, não. Ele, muito jovenzinho, sim. Muito jovem, ele tinha interesse em engenharia, etc. Mas depois ele muito rapidamente foi para lógica e filosofia da linguagem, né? Acho que Wittgenstein nunca teve a pretensão de ser matemático, não. É a impressão que eu tenho, tá? Mas, novamente, eu não sei dizer bem, não sei responder muito bem a sua pergunta. Eu vi o filme da vida do Ramanujan, né, e o Hardy, sobretudo. Eu acho que o ambiente em Cambridge deveria ser um ambiente horroroso, de competição, de humilhação, né, deveria ser um ambiente muito horroroso. Então, isso que você está dizendo, eu tenho a impressão que havia, sim, né, muita vaidade, muito ego, muita coisa em jogo ali. Não, com Mas certeza. o Russell sempre foi um aristocrata, né? Eu acho que ele era superior a tudo isso, né? Sempre foi um aristocrata, de muito prestígio. Eu acho que ele estava acima desses conflitos pessoais ali na matemática de Cambridge, né? É a impressão que eu tenho. Obrigado, então. Eu tenho uma certa crítica à formação, principalmente na licenciatura dos matemáticos, né? Ouvindo a sua exposição sobre teoria dos números, é imensamente muito mais rico do que um semestre de teoria dos números no curso de licenciatura, que é lastimável. Eles trabalham questões de divisibilidade, trabalham questões de congruência, e o licenciando sai do semestre sem ter a noção sobre a teoria do número, sobre o número em si. Mesmo que ele saia com dúvidas, mas pelo menos que saia com dúvidas fundadas num questionamento que ele fez, num enfrentamento do conceito número, para saber se o número é um símbolo ou se é uma entidade,
uma realidade qualquer que seja a situação. E a Academia Cearense de Matemática tenta suprir esse vácuo que existe nos cursos de licenciatura. Na minha opinião, teria que ser um filósofo da matemática ou um filósofo adequado ou especializado na área de matemática para dar aula tanto de teoria dos números como também de análise, que é outra disciplina que sofre muito por falta de questionamentos filosóficos para saber primeiro o que é análise, para depois partir para as ferramentas da análise. Bem, alguém tem mais alguma pergunta? Aqui tem o Josival Bispo, nosso Deixa eu colega. só, Acelino, existe um livro de uma filósofa norte-americana, então, infelizmente está em inglês também, não em alemão, mas existe um livro cuja introdução, o primeiro capítulo, os primeiros 2 capítulos, são uma belíssima revisão digamos assim, das correntes atuais em filosofia da matemática. Então, eu recomendo para todo mundo, quem tiver interesse em filosofia da matemática, nessa ideia de fundamentação da noção de números, os capítulos subsequentes, ela vai desenvolver a visão dela mesma. Mas o livro é uma ótima introdução. E aqui está o nome dela é Maddy, Penelope Maddy, e o livro chama-se Realism in Mathematics, tá? Então, quem tiver interesse nessa ideia da fundamentação da matemática, o que os números têm a ver com os conjuntos, tá? Então, recomendo fortemente esse ensaio aí. E um outro ensaio que eu também recomendo muito fortemente é na Seraph, What Numbers Could Not Be. Esse ensaio aqui também é belíssimo, tá? What Numbers Could Not Be, que é também uma discussão exatamente dessa visão platonista de Frege, só que Benacer vai tomar a visão oposta, né? Ele vai dizer, não, o que Frege fez, a teoria de conjuntos está tentando fazer, ao identificar números como sendo conjuntos, está errado. Benacer vai tomar aquela perspectiva de Dedekind, que é a chamada perspectiva estruturalista, que números para ele são fundamentalmente números ordinais. Mas o artigo é uma bela discussão também. Eu acho que todo mundo que está estudando matemática, que tem alguma inclinação para filosofar sobre aquilo que está fazendo, em particular os números, vai se interessar muito por esses dois trabalhos aí. Essa questão rende muito, né? A gente se apaixona com as questões da matemática pelo lado da filosofia e enriquece muito o trabalho do professor. A filosofia, eu costumo dizer que a filosofia da matemática oferece alma à matemática. A matemática fica lebendig, como diz o alemão. Mas, professor Marcos, muitíssimo obrigado por mais essa sua apresentação, um brilhantismo enorme, enriqueceu muito o nosso círculo de trabalho. Agora que está gravado, eu só peço desculpa porque um pedaço do vídeo talvez não tenha áudio, eu vou tentar salvar essa situação. Mas só um pouco tardiamente eu verifiquei que o erro e consegui consertar. Mas, no mais, a aula é brilhante. Toda vida que o nobre colega se apresenta com propriedade e com muita proficiência. Muito obrigado pela sua aula e eu ofereço agora o microfone para suas despedidas. Eu que agradeço novamente, Acelino, novamente parabéns pela iniciativa. Tem várias perguntas no chat que eu acho que não vou ter condições de responder todas elas, ou de dizer aquilo que eu penso, né? Mas quem tiver interesse pode me escrever um e-mail e eu, com gosto, continuo nossa conversa. Tá? Aí está o meu e-mail, quem tiver interesse, essas perguntas que eu não pude responder agora, me mande por e-mail que a gente pode continuar a nossa conversa. Obrigado a vocês, Acelino, parabéns novamente pela iniciativa e obrigado por essa conversa com vocês. Agradecemos nós, professor Marco Rufino. Bem, a todos vocês, espero que tenham um excelente resto de fim de semana
e vamos nos encontrar no próximo sábado, a partir das 8 horas, talvez com mais eficiência no sistema aqui de gravação e de manejo desses sábados. Boa tarde a todos e até sábado. Abraço.